Existem mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Ainda assim, o Criador de todas as coisas deseja ter intimidade com cada um de seus filhos. O secreto é um lugar de encontro com Deus. A sua presença é uma promessa a todos que creem nele, mas desfrutar dela intensamente é uma escolha que precisamos fazer todos os dias. Neste processo, somos refinados pelo fogo do Espírito Santo em direção às experiências mais intensas em nossa vida espiritual, construindo um relacionamento enraizado, incendiado e apaixonante com o Senhor a partir de uma vida rendida e obediente à sua palavra, de forma que a fome por Deus supere todas as outras vontades. A busca por Deus muda toda a nossa história e o livro Queimando no Secreto é fruto de uma jornada intencional pela presença de Deus. O livro é composto por princípios presentes na palavra de Deus que nos levarão a potencializar seu relacionamento com o Senhor, incendiando sua jornada de conhecimento ao coração do Pai. Intensifique sua vida espiritual com o livro Queimando no Secreto. É isso aí, Queimando no Secreto. Nesse livro eu vou compartilhar algumas coisas que aprendi durante esses anos, como o desejo por Deus, a consciência da presença, coração arrependido, falar em línguas espirituais, temperamento espiritual. E são 10 vivências que, se você capacitar o seu coração para vivenciá-las, o seu relacionamento com Deus vai ser cada vez melhor, eu acredito assim. São todas vivências baseadas na Bíblia. Abra então a sua Bíblia em Lucas 9, vamos buscar em pé para a leitura da palavra de Deus. Você pode acompanhar também no seu celular e vai aparecer no GC aí na tela, todos juntos. Só para explicar o contexto aqui, aplicando a nossa mensagem, Jesus, ele estava com uma missão muito grande, também preparar os seus sucessores. E Jesus, ele era alguém na terra, vivendo de modo sobrenatural. E um dia ele teve uma ideia de levar os seus 3 discípulos mais estratégicos para que eles pudessem ver como era o relacionamento dele com o Pai. Tudo é muito surpreendente, os discípulos ficam estarrecidos, mas é mais do que simplesmente deixá-los estarrecidos com aquela experiência toda. O que Jesus queria imprimir no coração deles é que aquele estilo de vida devia ser algo natural na vida deles. Então Jesus os convida para o secreto. Então vamos ler o texto nessa perspectiva. Verso 28, Lucas 9. Aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Diga assim, orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias, simplesmente. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, ou seja, há obstáculos para que o nosso secreto, o nosso relacionamento com Deus não seja desenvolvido. Diante daquele cenário todo, eles estavam dormindo, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele, Pedro, não sabia o que estava dizendo.
Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Que em nome de Jesus o medo em relação ao sobrenatural saia da nossa vida definitivamente. Dela saiu uma voz que dizia, a voz do Pai: esse é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Era o Pai falando a Jesus e sobre Jesus. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém que o tinham visto. Vamos orar? Pai, que a tua palavra não volte vazia, que ela cumpra o desígnio do seu coração. Quando abrimos a tua palavra, vamos para uma experiência com Jesus, que é também a palavra, que de forma personalizada alcance cada coração aqui. Só vale nesse ambiente a ação do teu Espírito, e eu repreendo em nome de Jesus qualquer coisa contrária a isso. Ministra aqui em todo este campus, em nossas igrejas, em nome de Jesus, amém. Pode sentar-se, obrigado. Queimando no secreto, eu quero começar lendo o texto Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Altar aqui para nós é nossa própria vida. Em Efésios 1,13 diz que quando nós recebemos a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo, e a nossa vida passa a ser um altar de adoração. Então, gostaria que você recitasse e repetisse esse verso, colocando a mão no seu coração, se você quiser, porque o altar é a sua própria vida. Então no 3, 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia, 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 aleluia. John Lake, um dos avivalistas que eu mais admiro, ele criou, por exemplo, as salas de cura. Não sei se você sabe, nós temos um ministério aqui na igreja chamado Manhãs de Cura, que é um dos ministérios dentro do profético. Na nossa igreja funciona, acontece todo sábado pela manhã, e biblicamente levamos você ao encontro com a Trindade, para que então você possa desfrutar um pouco mais ainda da cura no seu físico, na sua alma. E são tantos testemunhos. John Lake, ele criou as salas de cura, e isso se espalhou no mundo inteiro. O ministério dele, por exemplo, nessa área foi tão influente que numa cidade chamada Spokane, perto de Washington, há um relato da imprensa, e isso é registrado na história. Spokane, a cidade mais saudável do mundo. Por quê? Porque o ministério de John Lake simplesmente operou numa unção tão forte que os hospitais em Spokane foram esvaziados. Esse homem teve um ministério extraordinário na África, mas acima de tudo, muitas das suas orações foram registradas. Independente dos milagres que acompanhavam o seu ministério, ele sempre orava: Deus, eu ainda sinto que o meu corpo não está completamente possuído pelo teu Santo Espírito, eu quero mais. Esse John Lake escreveu o seguinte: quando um cristão tenta viver pela razão, ele está saindo do país de Deus para a terra do inimigo. Nós pertencemos ao reino miraculoso e do sobrenatural. Já Paulo, o apóstolo, o homem que foi ao terceiro céu, apesar de tão profundo, era também tão cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer para nós. Ele escreveu o seguinte: não apaguem o Espírito. Esse verbo no original significa: não sufoque,
não suprima, não abafe. Também pode ser compreendido com o limitar a influência divina. Você lembra o que nós lemos no devocional de hoje? Devocional de hoje. Quando estão fazendo devocional, as experiências com Deus, o que a gente lê hoje? Tem tudo a ver com essa mensagem. Sua adoração se tornou vazia e rotineira? Você perdeu sua motivação para ler a palavra de Deus? Sua vida de oração está reduzida a um ritual? Esses são sintomas de um coração que se afastou de Deus. A síndrome do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Volte ao primeiro amor. O amor é a maior motivação para o relacionamento com Deus e para servi-lo. Eu tenho aqui uma pedra de gelo. Quantos estão vendo a pedra de gelo aqui? Dá um. E eu tenho aqui um maçarico. Olha aqui o que o Espírito Santo quer fazer no nosso coração nessa estação. Ó. Coração duro não resiste à ação do Espírito Santo. Ezequiel disse profetizou que chegaria um tempo, e eu acredito que esse é o tempo, que os corações de pedra se transformariam em corações de carne, e o Espírito de Deus seria colocado dentro dos homens, para que os homens obedecessem aos estatutos de Deus. Quanto tempo você tem de vida cristã? A sua vida está incendiada? Seu coração está aquecido? Ou você está precisando de uma ativação nessa noite? Eu quero profetizar que o seu coração vai ser um coração sempre assim, ó, em contato com o Espírito Santo. Vai ficar maleável, não vai resistir ao Espírito Santo. A religiosidade não vai dominar você. O tempo de vida cristã, ao invés de endurecer o seu coração, vai deixar o seu coração ainda mais flexível, em nome do Senhor Jesus. Um estilo de vida incendiado. Agora você, a partir dessa semana, vai chegar perto de alguém, um cristão. Você vai, não sei, você vai ser um maçarico na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Seu GDC vai queimar, seu discípulo vai queimar. As pessoas em volta de você vão ter essa vontade de buscar a Deus. Queridos, nosso coração precisa de sensibilidade. A vida cristã precisa ser uma aventura contínua, novas experiências com Deus. Então, nesse texto, Jesus abre a porta do secreto dele e ele mostra as possibilidades neste lugar. Vamos aos pontos. Queime no secreto, aceitando os convites do Espírito Santo. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. É fácil subir monte? Sim ou não? Sim ou não? Não é. Houve um esforço. Então Jesus é o símbolo do Espírito Santo, nos atraindo para este lugar de intimidade. É como um relacionamento. Se você corresponder, a aproximação acontece cada vez mais e de forma mais profunda. Os discípulos foram, eles nem imaginavam o que eles estavam prestes a ver. Gente, é surreal. Eu não me acostumo com a Bíblia, toda hora eu tomo um susto. Gente, simplesmente aqueles 3 viram Jesus, Elias e Moisés. Eu costumo dizer que a Bíblia se reuniu. O Antigo e o Novo Testamento. Jesus é transformado diante deles. E Jesus estava mostrando para eles: olha,
Isso aqui que está acontecendo comigo é possível para vocês. Em Mateus 6,6: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Aleluia. Diga assim: Pai. Pai, referindo-se à intimidade. Pai. Se você entrou aqui nessa noite e não consegue chamar Deus de Pai, para começar, só é possível através de uma capacitação espiritual que Jesus traz. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um Pai a não ser por mim. Quando você se conecta a Jesus, Ele te leva ao Pai. E aí Jesus passa a ser, nesse sentido, o seu irmão mais velho. E tudo que Jesus tem é seu. E aí você passa a ter um relacionamento com Deus próximo, de filho para pai, de pai para filho. A sua vida muda radicalmente, porque daí você passa a conhecer o coração do Pai. Aí você passa a permitir que Ele conheça o teu coração, e tudo muda. Olha que interessante. Quando buscamos a Deus, Ele nos recompensa. Mateus 6,6. Ele nos presenteia, Ele nos transforma, Ele se mostra de uma forma diferente. Ele faz com que percebamos quem somos. Você viu aqui? Jesus mais uma vez nesse monte ouviu sobre quem Ele era. Ei, não procure vozes de pessoas para a afirmação sua. A voz que você precisa para te empoderar, te afirmar e te enviar é a voz de Deus. No seu relacionamento com Ele, Ele vai dizer: você é o meu filho, você é o escolhido, eu te separei para isso, eu te empodero para isso, e nada vai sabotar o seu destino, porque a voz de Deus é poderosa. Aleluia! Põe a mão nesse ouvidinho. Alguns têm um mais avantajado que o outro. Põe a mão aí. Só encosta. Eu declaro sobre você, a partir de agora, os seus ouvidos estão fechados para o diabo, para a carne e para o mundo. No seu relacionamento com Deus, você vai crescer na sua experiência de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus será o seu GPS. Aleluia, 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 aleluia. O Viladas, no livro A Vida Profundamente Formada, que eu super indico, ele escreveu o seguinte: enquanto permanecermos escravizados a uma cultura de velocidade, superficialidade e distração, não seremos as pessoas que Deus deseja que sejamos. Vai chegar um dia, queridos, que nós vamos chegar da igreja nas nossas casas e o culto vai continuar. Nós vamos chegar aqui também numa continuidade do culto. Imagina só, querido aqui, eu vou apontando, você levanta a mão e continua com a mão levantada. Essa fileira aqui, ó, chega no culto todos incendiados pelo Espírito Santo de Deus. Você imagina só, esse pessoal da frente chegando assim, ó: se depender de mim, o culto vai acontecer. O Espírito Santo vai se manifestar. Já chega aqui a fileira da pipoca, só canela de fogo aqui. Ei, presta atenção, não traz lenha para o culto não, porque lenha demora para pegar fogo. Traz fogo da sua casa, porque a glória de Deus vai aumentar nesse lugar, porque há promessas de que esse lugar será sobrenatural cada vez mais. Aí eu digo sempre, o maior teste da espiritualidade não é o domingo, é a segunda-feira, né? E que a sua segunda-feira seja cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Segundo, queime no secreto, deixando o Espírito Santo incendiar você. Enquanto orava, Jesus orava, a aparência do seu rosto se transformou. Querido, em nome de Jesus, é essa ação
de uma transformação radical na sua vida. Você vai mudar, você será transformado. As pessoas vão olhar para você, não vão te reconhecer. Tamanha mudança. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que nós exalamos o cheiro de Cristo, bom perfume, não cheiro de pecado. Chega de pecado, chega de cheiro de demônio. Demônio tem cheiro também. Vai lá na sua casa, deixa tudo exposto lá, tudo aberto, doce, carboidrato, deixa tudo aberto, proteína, deixa tudo aberto. Você vai ver no dia seguinte com esse calor que vai estar lá, né? Vai estar lá o Jason, alguma coisa vai estar lá. Pecado é assim, pecado atrai demônios. Tem gente que fala assim: pastor, minha vida não vai para frente. Só deixar de pecar, querido. Porque Deus abençoa a obediência. Mas pastor, é muito difícil obedecer. Bem-vindo ao planeta Terra. É por isso que Jesus entrou no circuito. Porque sem Jesus, o esforço pessoal é religiosidade. Você melhora em um quesito, piora no outro. Você não consegue equilibrar todos os pratos. Mas quando Jesus entra na nossa vida, o poder da ressurreição entra na nossa vida. Aí Paulo escreve: aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furta mais, porque não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. Jesus está sendo completamente transformado ali na frente deles, que é um símbolo da santidade. Jesus está dizendo assim: meus futuros líderes da igreja, Pedro, Tiago e João, vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? Deve acontecer com vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Você acredita que você pode sair daqui para nunca mais repetir esse tipo de pecado? O amém veio bem fraquinho. Diga assim: eu tenho o poder da ressurreição em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, quero te pedir, juntamente com a igreja, perdão pelos pecados na nossa nação neste feriado. Perdão por tudo aquilo que está ofendendo a tua santidade. De forma espiritual, nos identificamos com os pecados para pedirmos a tua intervenção, para que o Senhor olhe o Brasil com a tua misericórdia, mas que a tua santidade se manifeste, e que a nossa vida seja um catalisador, uma vida catalisadora de santidade nessa nação tão amada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Um comentarista bíblico, Riley, escreveu o seguinte: a inteira submissão de nossa vontade de Deus deveria ser um dos nossos principais alvos neste mundo. No Getsêmani, Jesus orou: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Queime no secreto em terceiro, buscando experiências novas e inéditas. Surgiram 2 homens e começaram a conversar com Jesus, e eram Moisés e Elias. Uau, já pensou essa experiência? É sobrenatural mesmo. Tem o sobrenatural reservado para você no seu secreto, no seu relacionamento com Deus. Você precisa descobrir esse caminho. John Piper, ele disse o seguinte: o outro ponto que destaco na expressão beleza arrebatadora é que o amor de Deus não é essencialmente um comportamento.
e sim uma afeição, não ações, mas deleite. A glória de Deus passa a ser a nossa alegria suprema. Começamos acima de tudo a querer conhecê-lo, vê-lo e estar com Ele e ser semelhante a Ele. Há vários motivos importantes para acreditar que o amor de Deus é, acima de tudo, uma experiência intensa de afeições e não de comportamento. É o desejo por Deus que vai te levar a superar outros desejos, que vai te envolver em Deus para fazer a vontade dEle como estilo de vida. Experiências inéditas aguardam você. Salmos 25 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Aleluia. A glória de Deus é ocultar certas coisas, Provérbios 25 também. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Em quarto, queime no secreto, potencializando o seu destino. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pastor Rick Warren escreveu o seguinte: quanto mais você se torna amigo de Deus, e o secreto é fundamental para isso, mais se importa com as coisas as quais Ele se importa, sofre com as coisas com as quais Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer, como alguém que quer agradar um amigo, um estimado amigo, que também é Senhor, que também é Salvador. Aleluia. E que não só exige um padrão, mas confere o poder para que aquilo seja possível. Aleluia. A vida cristã não é simplesmente um esforço. A vida cristã é uma decisão de rendição. E quanto mais eu me rendo, mais eu acesso tudo que está disponível para mim em Jesus. E por último, queime no secreto, fortalecendo sua identidade. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Quantas vezes eu quis fugir do meu destino. Estava lembrando com a Vivian hoje. Vivian, falei com ela: as nossas filhas têm que dar certo. São novinhas, estão voando, apesar de não serem perfeitas. Eu com 27 anos estava dobrando os meus joelhos para ser ungido para o meu destino, só com 27 anos. E quantas vezes eu me ajoelhei: Senhor, eu não aguento mais, acho que isso não é para mim não. Aí, quantas vezes Deus: e aí, Fabiano, acabou o chilique? A gente pode conversar? Não é do seu jeito não, Fabiano, é do meu jeito. Você nunca vai conseguir compreender a minha mente, mas esse é o seu destino. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O seu poder está na sua identidade. Você precisa saber quem você é no secreto. Deus vai te afirmar, Deus vai te empoderar, Deus vai derramar poder sobre a sua vida, para essa missão específica que Ele tem para você. Mike Mason escreveu o seguinte: apesar de Jesus saber que era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, esses títulos não significavam muita coisa para ele. Ele não definia a si mesmo por meio de títulos, mas sim de relacionamentos. O mais importante deles era ser filho, o filho de seu pai. No nosso devocional também, alguns dias atrás, está escrito: você começou o dia de hoje com a intenção de encontrar Jesus? Sua busca por Ele é com o coração dividido, ou você o busca de todo o coração? Outras pessoas estão se aproximando de Jesus porque
tem seguido o seu exemplo de buscá-lo. Lembra? Se o seu coração está firme em insistentemente buscar a Jesus, você irá encontrá-lo. Apocalipse 22:17. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, viva de graça a água da vida. Nunca mais aqueles 3 foram os mesmos, depois daquela experiência no secreto. Eles até abandonaram Jesus no momento da crucificação, aí ficaram no lugar reservado, o Espírito Santo veio sobre eles. E numa outra narrativa desse mesmo texto, nos evangelhos, diz que Jesus disse para eles: vocês só podem contar o que aconteceu aqui, depois da minha ressurreição. Mas aquela visão, aquela experiência, o que eles viram e ouviram, marcou a vida deles para sempre. Quais têm sido as suas experiências com Deus nesses anos? Ele tem muito para te oferecer. E a partir deste lugar, sua vida será uma vida transformada e abençoadora. Sabe o que aconteceu depois desse episódio aqui? Quando Jesus desce do monte, os 9 dos seus discípulos que ficaram não estavam conseguindo vencer uma batalha espiritual, não conseguiram expulsar o maligno, uma casta de demônios do filho de um homem. Eles estavam, na verdade, envolvidos até numa confusão. E quando Jesus vê aquela cena, sabe o que Jesus diz? Geração de incrédulos. Por quê? Porque já era tempo suficiente para os discípulos de Jesus perceberem que a presença de Jesus lhes conferia autoridade. Quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais autoridade. E o diabo não resiste cristãos cheios do Espírito Santo. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, se você quiser. E eu peço a você, fale com Deus agora. Não saia ainda, porque no final vou orar por todos aqui, mas comece a dar uma resposta em relação àquilo que você ouviu. Quanto tempo você tem de vida cristã? 5, 10, 15 anos, 3 meses? Em que nível o fogo do Espírito Santo está no seu coração? Como tem sido a sua jornada de experiências com o Pai? Ou seu coração está uma pedra de gelo? Eu sei, os dias são difíceis, mas o Espírito Santo tem poder para deixar você próximo de Deus todos os dias, independente das circunstâncias. E no secreto é onde tudo começa. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou
dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.